Fala galera, tudo bem com todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem aí, super suave, super saudável em casa. Gente, essa segunda videoaula então ela é uma continuação, óbvio, da primeira. A gente está na verdade na parte da apostila 2, tudo bem? Então, aqueles conceitos que a gente falou de formação territorial brasileira são muito importantes para a gente chegar numa das consequências de todo aquele processo, que é o quê? As dificuldades em se regionalizar o Brasil. Então vamos lá, vamos por partes aí. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir em regiões. Vá, temos um Sherlock Holmes aqui. Mas o que seria uma região, galera? Uma região é uma área que você divide de acordo com algum critério específico. Como assim? Eu posso criar, por exemplo, regiões de clima no mundo. Então, a região do clima tropical, a região do clima polar, do clima desértico, por exemplo. Regiões do mundo que falam português, que falam inglês, que falam espanhol. Depende do critério que você quiser pegar. Para dividir Brasil, eu posso pegar quem gosta de Nescau, quem gosta de Toddy. Quem fala bolacha, quem fala biscoito. Que é bolacha, né, galera? Depende do critério que você vai usar. Claro que para geografia vão ter algumas coisas mais específicas. Tipo o quê? Vamos lembrar lá do espaço geográfico que a gente falou lá no começo, que caiu na prova e tudo mais? Qual que é a ideia? O espaço geográfico é a mistura de elementos físicos, territoriais, né? Então, solo, clima, relevo, vegetação, que influenciam na gente, e aspectos sociais, econômicos. Então, se a galera é rica, é pobre, qual é a cultura da galera, se é urbano, se é agrícola, se é industrial, onde a galera mora, se mora bem, se mora mal. Toda essa combinação, tudo isso junto, dá o objeto de estudo da geografia. Para facilitar nosso estudo, a gente divide então o território brasileiro, o território mundial, em regiões, geralmente pegando quais critérios? Um pouquinho do físico, um pouquinho do social e do econômico e combina tudo. Galera, lembra lá na aula que eu falei de formação territorial do Brasil, que nós somos um país desigual, um país muito diferente, um país com grandes diferenças entre os locais, né? Isso faz com que seja muito difícil dividir o nosso país. Porque como você fala que uma região tem tudo igual, essa região é a região que a galera, sei lá, trabalha no campo, só. Não existe uma região com uma única característica. É uma tarefa muito complicada você dividir o Brasil de acordo com qualquer critério que seja, pois somos um país de grande diversidade, seja ela de clima, de relevo, de vegetação, de aspectos naturais, então, seja de população, de riqueza, de atividade econômica, de cultura. Somos um país muito diverso. Por um lado, isso é legal. Deixa eu melhorar aqui. Por um lado, isso é legal. Por outro, isso dificulta um pouco a gente dividir o nosso território, tudo bem? Mas qual é a importância de você regionalizar? Bom, galera, regionalizando você divide mais, né? Você faz que nem o Jack Estripador. Você vai por partes. Então, quando você divide bonitinho, você consegue estudar melhor, conhecer melhor o território, tudo bem? Então, pensando num país grande como o Brasil, é difícil estudar ele inteiro de uma vez, nem tem como. O mais fácil é você dividir ele por regiões para estudar e para planejar melhor o território, né? Se eu sei, por exemplo, que boa parte do Nordeste falta água e na Amazônia tem muita água, eu não vou levar projetos de irrigação, por exemplo, para a Amazônia, e sim para o Nordeste. Né? A partir de eu conhecer as regiões, eu sei quais as demandas, as necessidades delas, e eu posso administrar e conhecer melhor meu território, tudo bem? Então, regionalizar é muito importante para você conseguir fazer os estudos geográficos, seja de uma cidade menor, seja do mundo inteiro, e especificamente do Brasil. Então, regionalizar é uma tarefa muito importante, uma tarefa geográfica e de planejamento também. Só que ela é difícil de fazer, especialmente num país muito diverso como o Brasil. Por isso, a gente vai ter três formas de regionalização. Quais são elas? Então vamos passar o slidezinho aí. Aí, diminui meu rosto feio aqui. Beleza. Galera, a oficial do Brasil é a do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já falando um pouquinho sobre ele aí, né? É o órgão responsável por conhecer geograficamente o nosso território e que vai fornecer dados às pesquisas, ao governo, à população de maneira geral. É quem faz o censo lá. O IBGE, galera, ele então vai ser quem vai dar a região oficial do Brasil, chamada de regiões administrativas. É o padrão que a gente conhece, né, galera? 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, padrão. A gente conhece um pouquinho mais sobre ela, que a gente vê mais nas escolas. Quais critérios o IBGE utilizou para fazer a sua regionalização? Ele utilizou um pouco do físico, do territorial, com um pouquinho do socioeconômico. Vamos traduzir isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem mora na região norte
de maneira geral, têm os mesmos padrões econômicos, como, por exemplo, não ter muita indústria, ser mais ligado à extração de produtos da floresta, não ter tanta gente assim, não ter cidades tão grandes, por exemplo, de maneira geral. Isso é uma generalização, lembra, galera? E de aspectos físicos? Bom, o que a gente pensa em aspectos físicos quando a gente fala do norte? Tem a floresta amazônica, tem um clima equatorial, que ele é quente e úmido sempre, tudo bem? Por outro lado, no sul. No sul você já vai ter uma urbanização maior, vai ter mais industrialização, você vai ter aí uma imigração europeia muito forte, já é um clima mais frio porque está mais longe da linha do Equador, tudo bem? Então você pega um pouquinho dos aspectos físicos, um pouquinho dos aspectos sociais e cria essa região, tudo bem? Aí, galera, qual que é a função dessa regionalização? Através dela você pode conhecer o território, pode administrar e planejar melhor ele, tudo bem? É a que o governo usa, é oficial. Se alguém perguntar para você quantas regiões o Brasil tem, tem 5, aquelas padrões zonas, tudo bem? E se numa prova eu perguntar, ou você vê, sei lá, dê algumas características da região sudeste, da região centro-oeste, aquelas que a gente está já mais acostumado, né, galera? Sudeste mais populosa, mais industrializada, porém desigual. Nordeste com piores índices sociais e econômicos. Centro-oeste, agricultura mecanizada, muito importante. O Sul, uma região com padrão de vida um pouco mais elevado, também com uma economia até que boa, de maneira geral. O Norte, ainda um grande vazio demográfico, com a floresta sendo muito importante. Cada uma tem umas características que a gente já conhece um pouquinho aí, tudo bem? Qual é o problema dessa regionalização, galera? Por que cria-se outras formas? Porque, como comentei, somos um país muito diverso. Então não é porque, por exemplo, sei lá, passei de São Paulo, entrei no Mato Grosso do Sul. Tô no Centro-Oeste, num mundo totalmente diferente. Não é assim que funciona, né, galera? Se eu peguei aspectos físicos, e aqui é um clima que com certeza é outro. Não é, são transições. Não é um limite do estado que necessariamente vai falar, sei lá, Minas é rico, Bahia é pobre. Não é bem assim. Você tem regiões que ultrapassam, locais que ultrapassam esses limites estaduais. Então, essa regionalização é muito generalizada. Ela deixa, por exemplo, o norte de Minas Gerais, galera, é o melhor exemplo que a gente pode dar. Ele é muito mais parecido com o Nordeste do que com o resto do Sudeste. O que eu quero dizer com isso? Ele é uma região de clima semiárido, ele tem vegetação da caatinga, é uma região pobre, então tem muito mais a ver com o Nordeste do que com o resto do Sudeste, por exemplo. Então, na oficial do IBGE, não tem como separar, não vai cortar um estado no meio. Mas por isso cria-se alternativas. Essa regionalização é boa? Ela é oficial, mas ela é generalizada. Beleza? Deixa eu passar o slide aí. Então dá uma olhadinha, galera. Deixa eu diminuir um pouquinho mais meu rosto aqui. Se eu perguntar então um pouquinho de cada região. Então, a região norte, uma região muito associada ao extrativismo, né, tirar produtos da floresta, como o açaí, por exemplo. A região centro-oeste, uma região muito ligada à agricultura moderna, da soja. Como é uma agricultura moderna, não precisa de muita gente para trabalhar. Então, pouca população habitando essa região. Região do sertão nordestino, por exemplo, muito seca, com muita pobreza. Região sul, né, com a pecuária que a gente falou lá, lembra na aula de formação territorial, olha como a vegetação ela é rasteira, bem plana, propícia à criação do gado. Claro, galera, que isso é uma possível representação de cada uma dessas regiões. Elas têm muitas outras faces. A gente não pode pensar que o Nordeste inteiro é pobre, que o Sul inteiro é só gado, e por aí vai, tudo bem? E por fim a região Sudeste aí, né? A mais industrializada, com maior poderio econômico e tudo mais, porém a de extremas desigualdades, como essa foto aqui de São Paulo, né, galera? Esse aqui é um bairro de luxo, que é o Morumbi, em São Paulo, né? Um condomínio de luxo no Morumbi. E aqui do lado é a favela de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo e do Brasil. É só um muro que separa esses dois mundos totalmente diferentes. Já daria para falar de duas regiões, né, galera? Uma rica e uma pobre, ou várias ricas e algumas ricas e várias pobres na mesma cidade, né? Isso é muito característico da região sudeste. Do Brasil inteiro, na verdade. Mas especialmente da região sudeste. Vou aumentar um pouquinho mais meu rosto. Isso, legal. Galera, sendo então a região oficial do IBGE, né, a regionalização oficial do IBGE, vamos dizer, imperfeita, um pouquinho generalista, surgem aí alternativas. Então, oficialmente, é a do IBGE, pronto, acabou.
Porém, a gente tem duas alternativas muito importantes que a gente usa mais aí para pesquisa, para as escolas, geograficamente falando. Qual é a primeira delas? A gente chama de complexos geoeconômicos, de um geógrafo chamado Pedro Geiger. Não, brincadeira. Pedro Geiger, não é Pedro Sampaio, nem nada do tipo. Esse Pedro Geiger, galera, ele criou três grandes complexos. A principal característica deles é que ele atravessa limites estaduais. Dá uma olhada. Vamos pegar, ó, lembra que eu falei do norte de Minas Gerais aqui, ó? O norte de Minas Gerais, então, ele está no complexo ou na região do Nordeste. Por quê? Justamente por ter características muito mais parecidas com a do Nordeste do que a do resto da região Sudeste. O oeste do Maranhão, repara, ele está na região da Amazônia, que ele chamou aqui, que seria mais ou menos como a região norte. Por quê? É uma região da floresta, uma região com configurações parecidas com esse resto aqui, assim como boa parte do Mato Grosso também. E aí todo o resto do Brasil ele chamou de complexo centro-sul. Então, vamos lá. Por que ele fez isso dos limites estaduais, então? Justamente para você pegar regiões, áreas dos estados que parecem mais com outra região do que aquela do IBGE. Então, o norte de Minas Gerais parece mais com o Nordeste, vai para o Nordeste. O oeste do Maranhão parece mais com o Norte, vai para a Amazônia, que ele chamou aí parecido com o Norte. E ele juntou boa parte dessa região, então, juntou boa parte do Sudeste, Sul, e uma boa parte do Centro-Oeste, que ele chamou de Centro-Sul, que seria a região mais importante do Brasil. Se numa prova eu pedisse para você comparar o Nordeste daqui com outro Nordeste, você só falaria dos limites estaduais diferentes, galera, porque quais são as configurações? Basicamente iguais. Assim como no norte da Amazônia, e o Centro-Sul teria as características do Sudeste. Industrialização, cidades e também as desigualdades aí. Então dá uma olhadinha, galera. Essa é uma foto do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, galera, parece estar no Nordeste, né? No sertão nordestino, mas essa região é do norte de Minas Gerais. É uma das regiões mais pobres do Brasil e tem configurações muito mais parecidas com o Nordeste. Mas está onde? Oficialmente ela está no Sudeste. É por isso que o Pedro Geiger fez essa... passou eles aí para cima. E, galera, a última forma de regionalização é de dois geógrafos chamados de Milton Santos e Maria Laura Silveira. É chamado de 4 Brasis. Por que está entre aspas? Porque o Brasil é um só, né, gente? Essa ideia ela vem justamente daquela noção de que o Brasil é um país muito diverso, é um país muito desigual, um país muito diferente. Então não dá para falar de um país só. É complicado a gente falar de um Brasil apenas, a gente fala de vários Brasis ao mesmo tempo. Então eles criaram esses 4 Brasis. Qual é o critério que eles utilizaram? Eles chamaram de meio técnico científico informacional. Parece complicado, galera, mas não é não. Vamos lá, meio técnico, o que seria uma técnica? A gente falou isso em sociais lá no ano retrasado. Técnica é um trabalho que você utiliza para modificar o espaço. Então, sei lá, numa fazenda, qual seria a técnica? Muito tempo atrás, uma enxada. Tudo bem? Vou lá, utilizo a enxada para cavar o solo, por exemplo. Depois disso, você tem a junção da técnica com a ciência. Então, a ciência cria, de repente, um trator para eu mexer muito mais fácil na minha fazenda. Ou então a ciência química, para eu utilizar um agrotóxico, um fertilizante, por aí vai. Você junta a técnica com a ciência e você tem uma transformação mais rápida do espaço. Hoje em dia, eles falam que além da técnica e da ciência, você tem a informação. Qual é o melhor exemplo disso? O celular, galera. O celular você tem, então, a técnica de comunicação, por exemplo, você tem a ciência toda envolvida e você tem uma grande quantidade de informações. Sejam elas aí enciclopédias, seja ela a galera postando bom dia de gatinho no WhatsApp, por exemplo. Eles vão falar, galera, que a importância mundial atual é a junção da técnica com a ciência e com a informação. É o Google, tudo bem? É uma técnica, tem muita ciência envolvida. Mas o que ele te dá? Informação. Pode ser ela útil, pode ser inútil, pode ser falsa, mas ele te dá informação, tudo bem? A internet é o grande exemplo disso. A televisão, o celular, é algo atual. São coisas aí dos últimos anos, né? É a expressão da globalização que a gente fala. O que o Milton Santos e a Maria Laura vão falar? Eles vão falar, galera, que esse meio técnico científico informacional, ou seja, a ciência, a informação, as técnicas novas, não se espalham iguais no território. Vão ter regiões em que elas são alguns pontos isolados. Quais são elas? A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste, tudo bem?
Repare que o Nordeste, galera, tá igual à configuração original. Ele não desrespeita limites estaduais, essa regionalização. O Norte só perdeu o Tocantins para o Centro-Oeste e não muda muito. Eles vão falar, galera, que nessas regiões você tem pontos isolados com meio técnico, científico e informacional. Como assim? Você vai para Manaus, na Amazônia, é uma metrópole no meio da floresta. Então vai ter as técnicas, as ciências da informação. Você vai para Salvador, na Bahia, Fortaleza e por aí vai, nessas cidades tem. Mas no interiorzão, não. Em outras palavras, você não vai ter sinal de 4G no interior do Pará, galera. Você não vai ter Netflix no norte do Amapá. Você não vai ter Spotify no cu do mundo dos Judas de Rondônia, tudo bem? Essa que é a ideia. Nesses lugares são mais em alguns pontos específicos. Eles vão falar que até a agricultura da região centro-oeste ela é bem mecanizada, bem importante, mas ela obedece a uma lógica que vem daqui. Ou seja, as empresas estão aqui, elas só mandam produzir nessa região. Então, galera, a região que mais importante aqui vai ser a concentrada. Ele juntou o Sudeste e o Sul e falou que é uma região que concentra o meio técnico, científico e informacional. Em outras palavras, é a região em que a técnica, a ciência e a informação está difundida em todo o território, não é só em alguns pontos. Como assim, galera? É o centro econômico do Brasil, é onde está tudo. O Justin Bieber vai fazer um show no Brasil, ele não vai fazer um show em Roraima. Ele faz um show em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Você vai ter... Onde você tem maiores usuários da Netflix, do Spotify, de sinal 4G, 5G, de rede Wi-Fi de maneira geral? É nessa região. Onde está a maior parte da população, a maior parte das indústrias, dos transportes, das empresas, dos times de futebol, das bandas, de qualquer aspecto que você for pegar, esse é o centro socioeconômico do Brasil, tudo bem? Isso tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins, tipo o show do Justin Bieber. Não, brincadeira. Tipo coisas ruins como a pobreza, como a violência, como a poluição, também estão concentradas aí. Então, onde está o cérebro do Brasil, onde tem tudo que é de bom e é de ruim mais espalhado? É essa região. Você vai ter mais indústria, mais agricultura. Concentra o quê? Tudo. Mais transportes, mais riqueza, mais milionários. Porém, por outro lado, mais favelas, mais pobreza, mais violência, mais trânsito, mais poluição. Beleza? Então, é essa região que concentra o que é o Brasil. Certo? Vamos dar uma olhada nas imagens aí. Dá uma olhada, galera. Mapa de densidade demográfica ou populacional do Brasil. A gente observa aquilo que eu falei lá na outra aula de formação territorial do Brasil. Boa parte da população ainda no litoral e o interior aí ao norte e centro-oeste, grandes vazios demográficos, ou então aqui na região concentrada, tá vendo? Ó, eu estou na frente da legenda, né? Tá vendo, ó? Como São Paulo, Minas, Rio, Paraná, Santa Catarina, ó, são estados muito mais povoados, né? Tem populações maiores e mais distribuídas no seu território. É a chamada região concentrada. Olha esse mapa de indústria. Quanto maior a bolinha, galera, maior a quantidade de indústrias. Olha como você nem vê o estado de São Paulo direito, do Rio. Como tem indústria nessa região aqui. Enquanto no resto, está em pontos mais espalhados. No litoral do Nordeste, um pouquinho aqui, ó, Brasília, Goiânia. Alguns pontos do Norte, que são as capitais. Tudo bem? Essa é a região que concentra também a indústria. É a região onde os fluxos de informações, os fixos técnicos, né, as empresas vão estar concentrados, né, galera? Olha a Avenida Paulista no de São Paulo. A quantidade de informações, de pessoas que não passa aí cotidianamente. É o centro econômico do Brasil. Porém, a gente não pode esquecer que também é a da desigualdade. Também tem muita pobreza, também tem muita miséria, também vai ter as favelas, as violências, o que é bem característico aí do nosso país. Tudo bem, galera? Encerrando a aula, então, a gente tem que lembrar o quê? Regionalizar, dividir em regiões importantes para você administrar e conhecer melhor o território. O Brasil é um país muito diverso, por isso é uma tarefa muito difícil. Então isso gera a T1 oficial do IBGE e duas alternativas. Tudo bem? O que é importante, resumindo, até para uma eventual prova. Diferenciar um mapinha entre elas, tudo bem? Utilize esse slide para isso. E também saber mais ou menos a característica de cada uma. Essa região concentrada ela é bem importante, tá, galera? Porque ela resume o essencial do Brasil. É nóis!